Esboços gráficos cartesianos das seguintes relações sobre os reais. O gráfico cartesiano de uma relação é encontrar todos os parzinhos x e y que fazem essa desigualdade ser verdadeira, que satisfazem essa regrinha. Imagina, os x e o y são números reais, então vão ser infinitos pontos que você vai testar, ver se dá certo e marca o ponto. Então, não fica viável. O que a gente faz? A gente pega a regrinha da relação e vê que função ela representa e desenha o gráfico dessa função. Se você não consegue ver o que é isso, você pode tentar assemelhar isso como uma circunferência. Você concorda que isso parece a equação de uma circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos tentar assemelhar, mas tem o 16 multiplicando, então tá atrapalhando. Eu preciso tirar ele dali. Como que eu faço? Eu divido o termo por 16 para ele virar 1, né? Para ele sumir, cortar. Certo, então se eu divido esse termo por 16 porque eu quero, eu devo fazer isso em toda a desigualdade. Então, eu vou dividir esse termo por 16 e esse também. Numa igualdade, quando você quer multiplicar, por exemplo, esse por 8, eu multipliquei porque eu quero esse por 8. Então, todos os termos da equação eu tenho que multiplicar por 8 para não alterar. Certo? Fiz isso para poder cortar ali. Então, vou ficar com 1 vezes y ao quadrado, fica y ao quadrado, menor ou igual que algo dividido por ele mesmo dá 1. A gente queria ver se chegava numa equação de circunferência, mas a gente chegou em outra coisa. No formato que isso está, isso é uma elipse. Olha, tem as variáveis que tem positivo no meio, tem uma das variáveis que está sendo dividida por um número e tem o igual a 1, tá aqui. Então, isso aqui é uma elipse. Ou seja, o gráfico cartesiano dessa relação é uma elipse. Você consegue ver a semelhança? Ó, embaixo do x ao quadrado tem que ter um número ao quadrado. E se a gente escrevesse esse 16 como 4 ao quadrado, você consegue ver que o A aqui, ó, o 4, estaria fazendo o papel de A? Então, o A nessa elipse aqui é o 4. Embaixo de um número, quando não aparece, é porque é 1, né? Qualquer número está sendo dividido por 1. E 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, a gente pode escrever assim. Você consegue perceber que embaixo do y ao quadrado tem um número ao quadrado? Quem que tá fazendo o papel de b aqui? É o 1, então o b dessa elipse aqui, nossa, é 1. E o que é a e b? O número a é o raio da elipse no eixo x. Então, a nossa elipse, o raio dela é 4 no eixo x. Ou seja, a nossa elipse, como ela tem raio 4, ela vai de 4 até menos 4. E o número b, ele é o raio da elipse no eixo y. Então, como aqui é 1, nosso b está sendo papel de 1, o raio da nossa elipse no eixo do y é 1. Então, ela vai de 1 até menos 1. Isso que é raio, né? Então, a nossa elipse tá aqui, ó. Essa é a elipse. Ou seja, todos esses pontinhos que formam essa elipse são os parzinhos x e y que fazem essa igualdade ser verdadeira. Que fazem essa elipse igualdade aqui ser verdadeira. Porém, eu preciso que tu perceba que não tem só o igual, tem também um sinal de menor aqui. Então, ele está dizendo assim, ó, que todos esses pontinhos dessa elipse aqui, eles satisfazem essa regrinha, mas todos os pontos que são menores que a elipse, ou seja, menores que a elipse, que estão dentro da elipse aqui, todos esses pontinhos dentro dessa elipse também satisfazem a regrinha. Isso que significa esse menor. Todos os parzinhos x e y menores que a equação dessa elipse, ou seja, que estão aqui dentro, satisfazem aquela regra. Então, fazem parte da relação, então fazem parte do gráfico cartesiano, certo? Então, o que vai fazer esse sinal de menos? Vai fazer a gente pintar toda a elipse por dentro, porque todos esses pontos aqui fazem também essa
desigualdade ser verdadeira. Essa regrinha ser verdadeira. Assim como todos os pontos em cima da elipse, que é esse sinalzinho que está representando isso. Certo? Então, esse aqui é o gráfico de x² mais 16y² menor ou igual que 16. São os pontos em cima da elipse e também dentro da elipse. Novamente, gráfico cartesiano da relação 2. Poderíamos fazer testes, mas como são infinitos pontos, a gente não consegue, a gente olha para a regrinha e vê que função ela é. Você consegue ver que isso é uma elipse? Se você não consegue, ó, x² mais y² é a equação de uma circunferência. Tenta assemelhar isso aqui para ver se é uma circunferência. Tem que tirar aquele 4 da frente, então. 4 está multiplicando. Para tirar ele dali, a gente usa a operação inversa, que é a divisão. Então, a gente vai dividir por este número para ele sumir. Se eu fiz isso nesse termo, eu devo fazer isso em toda a equação. x² sobre 4 fica assim. 4 dividido por 4 vai ficar 1, e daí ele some, né? Não precisa mais colocar. Exatamente o que a gente precisava, né? Estamos tentando se aparecer aquilo. Isso dividido por isso dá 1. Mas, olha, olhando para isso aqui, parece uma circunferência? Não, né? Tem um número aqui embaixo. Tá vendo? Isso aqui se parece a uma elipse. A equação de uma elipse é x² mais y², tá aqui, igual a 1, tá aqui também. E embaixo aqui dessas variáveis tem um número ao quadrado e outro número ao quadrado. Esse é o raio da elipse no eixo x e esse é o raio da elipse no eixo y. Olha, embaixo do x², que deveria ter a ao quadrado, você concorda que a gente consegue escrever esse 4 como 2 ao quadrado? 4 você não pode escrever como 2 vezes 2? Pode, né? E 2 vezes 2 não é a mesma coisa que a potência 2 ao quadrado? Então, 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Embaixo de um número sempre tem 1. Qualquer número está sendo dividido por 1, né? E isso, no final das contas, é um número. 1, você não pode escrever como 1 vezes 1. É a mesma coisa, né? Por quê? Porque a resposta disso aqui dá 1. 1 vezes 1, você não pode escrever como a potência 1 ao quadrado? A base está se repetindo 2 vezes, então somos expoentes, ó. Portanto, o nosso 1 aqui a gente pode escrever como 1 ao quadrado, para se parecer a esse formato e você ver quem que é o A e quem que é o B. Então, o raio da nossa elipse no eixo x é 2, porque você está tentando ver como se parecem, ó. Quem que é o que está fazendo o papel de A aqui? É 2. E o B? Quem que está fazendo o papel aqui, ó? Compara. B ao quadrado e 1 ao quadrado. Quem está fazendo o papel de B aqui? Então, o nosso raio da elipse no eixo do y é 1. Então, a gente vai fazer o gráfico cartesiano dessa relação, que no final das contas é o gráfico dessa elipse. O raio no eixo do x é 2, tá vendo? E então, o raio determina de onde até onde. Então, ele vai de 2 até menos 2. E o raio em y é esse cara aqui, que é o B, né? Então, é 1. Se o raio da elipse no eixo y é 1, a elipse vai de 1 até menos 1, sempre os opostos. Então, aqui tá a tua elipse. É o desenho daquela equação. Ou dessa, dá na mesma, são iguais, né? Então, esses pontinhos aqui, esses pares x, y, são os parzinhos que satisfazem essa igualdade, porque são exatamente a elipse, ok? É isso que a gente está buscando. O gráfico da relação é a mesma coisa que um gráfico de uma função. E como é só igual, tá vendo? Os únicos pontos que vão satisfazer essa regrinha da relação vai ser os que estão bem em cima da elipse. Se ele dissesse assim, que é menor igual, o igual tá aqui, tá representando todos esses pontos da elipse, em cima da elipse. Porém, o menor tá dizendo que a gente tem que considerar todos os pontos também que estão abaixo do gráfico dessa elipse, ou seja, menores que o gráfico dessa elipse.
Os pontos menores que o gráfico são esses que estão no interior. Então, todos esses pontos aqui infinitos fazem parte da relação. Então, tem que estar no gráfico. Então, a gente acaba pintando tudo isso aqui. Mas, nesse caso, não era. Era apenas igual. Então, é apenas o gráfico da elipse, tá? Certo? Então, é só a função mesmo. Ó, se a relação... Sei lá, inventando uma relação aqui, ó. Ela quer os pares x, y, onde eles obedecem essa regra. X mais y tem que ser igual a 2. Isso aqui é uma reta, né? Se você isolar o y, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma reta, concorda? Então, o gráfico cartesiano dessa relação vai ser a reta 2 mais x. Olha, ela passa em y2. Então, tem um pontinho dela aqui. E x mais 2 a raiz seria menos 2. Então, em x ela vai passar em menos 2. Tem um pontinho aqui. Então, a reta é crescente, né? E todos esses pontinhos que fazem essa reta parecer uma reta são os pontos que satisfazem isso, entendeu? Tá? Então, o gráfico de uma relação é sempre aquela funçãozinha que tu tá vendo na regra. Você consegue perceber como que a gente faz o gráfico cartesiano da relação? Pega a regra e vê que função ela é e esboça o gráfico dessa função. Você tá vendo o que é isso aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado. Geralmente não, sempre uma circunferência tem essa equação. A gente já tem isso aqui. A gente também tem o igual, que tá aqui. E também tem o r ao quadrado. Você pode escrever o 25 como um número ao quadrado, concorda? O 25 você pode escrever como 5 ao quadrado. Olha, olhando assim, ó, pegando aquele 5 ao quadrado e olhando o r ao quadrado, quem que faz o papel do r aqui? O 5. Então, você tem aqui uma equação de circunferência. Você consegue ver? Ó, tem o x ao quadrado mais o y ao quadrado, tem o igual aqui, ó, e tem o raio ao quadrado. Então, isso aqui é uma circunferência de raio 5. A gente vai montar o gráfico cartesiano. São x e y as variáveis, ó, domínio e imagem. Então, o domínio aqui, imagem aqui. Se a circunferência tem raio 5, então ela vai do 5 até o menos 5 no eixo do x e do 5 até o menos 5 no eixo do y. Daí você vai formar uma circunferência. Como é? Todos esses pontinhos infinitos que formam essa circunferência são os pontos que fazem isso ser verdade. Isso aqui, o igual, né? Porém, eu preciso que você veja que não tem só o igual aqui, dizendo que essa circunferência tem todos os pontos possíveis que fazem isso ser verdade. Tem também um sinal aqui, ó, que tá dizendo para você considerar que todos os parzinhos XY que são maiores, ó, maiores que essa circunferência, também satisfazem a relação. É isso que você tem que entender. Então, qualquer pontinho que eu pegar aqui fora, não sei quais as coordenadas dela, infinitos pontos, porque está nos reais. Todos esses pontos infinitos que estão... Todos infinitos pontos, todos infinitos... Vai. Todos esses infinitos pontos x, y também vão satisfazer a regrinha dessa relação, porque ele está dizendo que são todos pontos maiores que essa circunferência e também que são iguais à circunferência, ou seja, esses pontinhos e todos infinitos. Então, a gente vai fazer a circunferência, tem raio 5, 5 menos 5, 5 menos 5. E tu vai pintar todos os pontinhos em volta dessa circunferência. São os caras, os pontos que fazem parte dessa relação. Deu para entender, né? Vão ser todos esses pontinhos em cima da circunferência, que está representado por esse igual, e todos os que são maiores que ela, tá representado por esse sinal. Então, se você olhar lá no GeoGebra,
é isso aqui, ó. Por isso que tem uma linha azul pintada na circunferência, está representado por esse sinal. E tudo por fora dela são os pontos que também tem que considerar, que tá por esse, né? Então, esse cara é o gráfico da relação, pontos que satisfazem essa relação. X ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual que 25. Olha essa aqui, ó, era a elipse, ou seja, a elipse mesmo, né? A partezinha de fora. E tem um sinalzinho de menor, então tá dizendo que todos os pontos dentro, ou seja, menores que a elipse, você consegue ver que são esses? Então, a gente pinta, porque vai considerar todos os infinitos que estão aqui. A gente já me estendi demais, né?